Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixa você comigo até o final desta história de amor que eu pergunto, é amor mesmo? Muita gente, quando começou a série do Ryan Murphy, excelente, eu digo aqui, da série excelente, tá muito boa, tá numa fase, o Ryan Murphy de ser super bem produzida, atores espetaculares, uma história bem contada, bem escrita. Eu estou colocando isso agora, um pouco antes do último episódio, mas você pode estar assistindo quando já passou, vai lá ver inteiro. E ele é maratonável demais, eles tiveram uma felicidade na escolha do elenco impressionante, porque eles são muito parecidos com as personas, né, com as pessoas reais, com John Kennedy Jr. e a esposa dele, a Caroline, não Caroline, isso foi bem forte na série, porque a irmã do John Kennedy Jr. chama Caroline, com I-N-E. E a Caroline, a mulher do John Kennedy Jr., ela é com Y-N. Então são modos diferentes de se falar. Como Adriana e Adriane, acredito, uma coisa assim. Mas isso é interessante porque fica bem pontuado isso. Os atores não estão caricatos, eles não estão parecendo fazendo uma dramatização, um documentário dramatizado. Eu tenho muita vergonha de documentário dramatizado. Tá? Até o do Casos Pernambucanos achei bem feito, a ideia foi boa da maneira que eles fizeram. Que eu já falei também no Casos Pernambucanas aqui, tem aqui no Caso Comentado, assim por diante. Eu acho que quando isso acerta em documentários, é ok, mas se não me dá uma vergonha ali, que eu fico angustiado querendo entender. E tem séries que acabam se tornando um pouco caricaturas, né? Principalmente quando é realidade. A série Tremembé, por exemplo, eu gosto muito por isso. Você não tem uma caricatura das pessoas reais, você tem, de fato, a personalidade daquelas pessoas que foram levadas também pelos atores para a frente das telas. E neste caso aqui, a série chama Love Story, a história de John Kennedy Jr. e Caroline Bassett, que é o sobrenome dela. Que eu achei até estranho, deveria ser Caroline Bassett e John Kennedy Jr., né? Sejamos gentis, cavalheiros, né? Isso não nos dá a equidade, não tira a formalidade de sermos generosos e gentis com os outros. O desejo de termos uma possibilidade maior entre homens e mulheres, de sermos mais iguais em direitos e tudo mais, não pode tirar o cavalheirismo. Acho que o cavalheirismo ele é sempre muito simpático, muito educado, mas a série chama Love Story, ou Uma História de Amor, de John F. Kennedy Jr. e a Caroline Bassett, que é uma história que permeia muito o imaginário de todos nós, porque tem aquela coisa, né? O americano gostaria da monarquia, né? Você pensa que o americano sonha em ter um rei, porque nós que tivemos aqui no Brasil a monarquia, a Europa que tem ainda alguns países de monarquia, a gente já passeou por isso de alguma maneira. Os americanos eles querem ter meio reis. E a família Kennedy é uma família que, se existisse uma monarquia americana, é óbvio que seria a dinastia Kennedy. Sem dúvida nenhuma, eles são os que mais carregam esse troféu de coroa e até mesmo de empoderamento monárquico. Eles trazem, né, toda aquela fotografia que a gente só vê através muito forte da realeza inglesa. Então, eu adoraria ter uma série Os Kennedy, como teve The Queen. A Netflix pode estar olhando isso, deveria, ou a Disney. Esta série Love Story está na Disney Plus, que é da linha Disney Plus lá. E os Kennedys têm isso. Então, John Kennedy Jr., que é John F. Kennedy Jr., que carrega o nome do pai, que era John F. Kennedy, que o F é de Fitzgerald, que é o sobrenome do meio dele. Nos Estados Unidos tem muita essa coisa que o sobrenome da mãe vai no meio, que é igual no Brasil, mas você pouco fala muitas vezes sobre o sobrenome da mãe. Então, eu acredito que seja o sobrenome da mãe dele, não faço ideia. Então, o presidente nos Estados Unidos, o John F. Kennedy, que é o nome do aeroporto de Nova York, tem inclusive o JFK, que foi, até porque como ele morre muito jovem, da forma que se morre muito jovem, quando a pessoa morre muito jovem e é uma pessoa que está no auge de tudo, ela se torna um mito de qualquer maneira. A Elis Regina, não tenho dúvidas que a Elis Regina é o tamanho que ela é, inclusive porque ela morreu muito nova e sempre de uma maneira muito dramática. A Marilyn Monroe é a mesma coisa, que tem a ver com John Kennedy também. O próprio John Kennedy, a forma gravada que ele morre e a forma como a Jack a mulher dele, a Jack Kennedy, que ela não tinha Onassis ainda,
Eu vou contar um pouco da história, mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. E antes de mais nada, Insider. Insider está aqui com a gente no canal, adoro, você sabe que eu gosto mesmo dessa marca, tem muita gente que me para na rua e pergunta, é Insider? Eu falo, é Insider sim. E eu tô até aqui com a minha tech t-shirt básica das básicas, que eu amo essa preta, já deve ter lavado, sei lá quantas vezes e continua sempre muito bem. Eu gosto muito da tech t-shirt também porque ela tem essa facilidade, gente, de verdade, mas com banho, né, gente? Banho, sabonete, perfume. Não custa nada, porque daí a gente ajuda a gente mesmo. Mas eu já saí, assim, de estúdio, fiquei gravando o dia inteiro, daí eu fui encontrar o Ulisses, campeão do céu, nos potes, e você tá sempre impecável, porque ela desamassa no corpo, ajuda na transpiração, você se sente agradável. Eu brinco, ela tem um certo ar-condicionado interno. Quando você tá mais frio, ela te dá uma aquecida. Quando tá mais calor, é a sensação que eu tenho. Ela me dá parece assim que deixa um pouco menos quente quando está nesse calor, como a gente está em São Paulo, eu estou em São Paulo, cada dia está uma possibilidade de estação, você pode estar num dia de verão, de inverno, no inverno, no verão, então a Insider permite que a gente esteja bem qualquer hora do dia. Estou gravando agora, em março de 2026, você pode estar assistindo quando você quiser, agora em março de 2026, fica de olho, porque é o mês do consumidor. Então você tem muitas boas ofertas, muitos bons kits, vai ter que entrar todo dia. Tem que entrar todo dia. Agora, no mês do consumidor, mais ainda, porque você pode ter ainda melhores ofertas. Usando o cupom BETO, óbvio, você já vai garantir desconto. É um cupom mais dinâmico, depende se é a sua primeira, sua segunda, sua terceira compra, mas usa o cupom BETO para você já ter esse desconto e fica de olho naqueles kits muito legais que eles montam, em promoções do dia, porque aí você consegue fazer um super guarda-roupa com preço bom, qualidade ótima, que é o que a gente gosta. Aqui no descritivo tem inclusive o link que você já vai para a loja garantindo seu cupom. Não clicou no link? Sem problema. Chega ali, coloca no carrinho o cupom BETO e faz a sua compra com Insider. Eu saio falando, né? Eu esqueço que esse daqui é só a entradinha. Para ser só a entradinha, mas vamos lá. Esta série, que está sendo muito falada, muito vista, com as razões técnicas e principalmente com a razão da história. Como eu estava dizendo antes, pessoas muito novas, com muito carisma, muito talentosas nos seus trabalhos, que não tem a ver com John Kennedy Jr., mas que principalmente artistas, cantores, músicos, atores, que morrem muito cedo, eles se tornam gigantes ainda maiores do que eles eram, às vezes, do que eles seriam mais velhos. O próprio Elvis Presley, se ele tivesse morrido 10 anos antes, ele seria 7 vezes o que ele é hoje. Porque ele teria morrido muito novo. E principalmente quando você tem esses ares dramáticos, o Mamonas Assassinas, que cai de avião, a Elis Regina, que se cria um mistério em torno dela, o John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, que era a cara da América, que era o desejo de união de um país que estava extremamente dividido já naquela década de 1960, ele trazia com ele aquela consagração da união de uma nação em torno de um desejo de nos respeitarmos a diferença ideológica, mas sermos todos americanos juntos. O John Kennedy tinha isso e ele morre dramaticamente em 1963, ele com um tiro lá em Dallas, filmado. A mulher dele sai andando para o porta-malas. Então tem todo esse lance de pessoas que morrem muito cedo e se tornam eternas, de uma maneira, às vezes, maior do que elas seriam se vivas estivessem. A Marilyn Monroe é a mesma coisa. Eu não sei se ela tivesse morrido com a idade da Bette Davis, se ela teria se tornado essa explosão que ela ficou para sempre, porque você não tem o futuro, então você pode imaginar como seria ela depois. Você não tem a realidade do presente. Então se torna um mistério, faz com que as pessoas se tornem grandes, né? Então, neste caso, desta história, Love Story, do John F. Kennedy Jr. e da Caroline Bassett, se torna também porque eles também morrem jovens. Mas a história é muito maior, porque o John Kennedy Jr., ele carrega com ele o sobrenome Kennedy, ele carrega por ser Júnior do presidente John Kennedy dos Estados Unidos, que era o possível, assim, gente, esse menino, ele era filho do John Kennedy e filho da Jacqueline Kennedy. Da Jack, que depois vai virar Jackie O, porque ela vai casar com o Nasser. Eu vou tentar não entrar muito aqui na biografia da Jackie O e nem na biografia do John Kennedy, até porque eu quero um dia fazer da Jackie O, que vai cruzar com a Marilyn Monroe, mas eventualmente eu vou falar deles. Mas imagina um menino que nasce em Washington, durante o pai presidente dos Estados Unidos,
num momento histórico importantíssimo que era a Guerra Fria, a toda, onde naquele período teve a crise dos mísseis, que é uma coisa importantíssima, estudem isso, que é quase ali teve a Terceira Guerra Mundial com bomba atômica de fato, porque a Rússia, a União Soviética, mas a Rússia coloca mísseis em Cuba, acredito que mísseis nucleares, e os Estados Unidos, ali quase virou uma Terceira Guerra Mundial. Por pouco, mas por muito pouco, não virou uma Terceira Guerra Mundial. E quem era o presidente que estava à frente de tudo isso era o John Kennedy. Então ele tinha toda essa atmosfera ainda maior de salvador do mundo, de alguma maneira. Casado com uma mulher que se tornou o grande ícone. A Jacqueline Kennedy, não dá para comparar ela com Lady Di, porque ela é a Jacqueline Kennedy. Tem pessoas que você não pode virar e falar assim, a nova Lady Di, não tem, ela é a Jacqueline Kennedy, ela é um verbo. Ela não significa alguém, ela significa tudo. Então, além de tudo, eles eram um casal com um homem extremamente poderoso, além de ser presidente dos Estados Unidos, ele vem de uma linhagem de políticos importantes dos Kennedy nos Estados Unidos, casado com uma mulher que se torna o ícone do ícone do ícone do ícone, e fica tocando aqui, eu vou ter que parar, porque eu não entendo, porque me ligam na hora que eu estou gravando. Estou gravando, gente. Então você tem toda essa complexidade de uma família, de um casal que já vem de uma linhagem, e ainda vai ter toda uma fofoca que o John Kennedy teria um flerte ou um namoro escondido com a Marilyn Monroe, que era a grande estrela, a grande diva, a grande mulher linda de Hollywood. Então você tinha todo esse molho por cima de tudo isso. A Jacqueline Kennedy, a Jack Kennedy, ela vai ter uma primeira filha, que é a Caroline, que é a filha mais velha. O John Kennedy Jr. já nasce na Casa Branca, ele nasce em Washington, ele nasce no Distrito Federal ali dos Estados Unidos, com o pai presidente. Então é quase como se estivesse nascendo ali o príncipe herdeiro. Além de tudo, ele era um gatinho e super carismático desde o momento que ele nasceu. Tem várias fotos dele brincando no escritório do pai, tem aquela foto famosa de ele embaixo da mesa do pai enquanto o pai trabalha. Ele era muito fofo, ele era um menino muito carismático desde sempre. E quando acontece a morte do pai dele, que ele estava em Dallas, inclusive, se não me engano, junto com a mãe, porque tem uma coisa muito interessante nessa família. E isso, eu estou falando muito baseado também na série, mas também vi alguns documentários que eu elejo aqui, o do History, excelente, está no YouTube, você pode assistir pelo YouTube. Mas todo mundo fala a mesma coisa. O quanto que, como família, eles eram uma família extremamente amorosa. O John Kennedy era um pai extremamente amoroso. Quando o filho dele nasce, ele cancela a agenda dele para voltar para Washington. Ele estava em alguma viagem, ele volta para Washington para ficar junto com a esposa dele, para ver o nascimento do filho, para ficar com a filha mais velha. Eles eram extremamente amorosos, uma família extremamente unida, uma família que tem real sentido e significado da palavra família. A aqui ela vai virar Jackie O, porque ela vai casar depois com o Onassis, que é um grande bilionário. Vou passear um pouco por essa história. Que sim, tem a menina bilionária, que acho que é a neta dele, que casou com um brasileiro, aquela menina do cavalo, não sei nem se estão juntos ainda ou não. Bom, a Jacqueline Kennedy, ela era extremamente mãe. A Jack era extremamente... Ela amava aqueles filhos na sua totalidade. Eles eram as coisas mais importantes da vida dela. E também eram as coisas mais importantes da vida do pai. É que eles vão ter problemas entre o casal, mas como família, na união de pai e mãe para a criação de filhos, eles sempre foram incríveis. Então o John Kennedy Jr. vem de uma família extremamente unida, com uma mãe extremamente protetora em torno dos seus, que vai culminar com a morte do marido, que ela está no carro, por pouco ela não morre também, e ela vai se tornar a Jacqueline Kennedy uma coisa muito importante, porque ela se mantém com a roupa suja de sangue do marido, para inclusive ficar lembrando o tempo inteiro nas entrevistas que o marido dela tinha acabado de ser assassinado. O motivo da morte tal não vou entrar aqui, mas aquilo torna ela ainda maior e mais gigante, uma mulher que sofre a morte do marido, que é o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que tem 2 filhos para criar, e ela vai criar sozinha, e ela vai ter um nível de proteção, não de uma mãe narcisista, mas de uma mãe protetora que, de fato, ela vai ter um problema muito sério, que a família Kennedy, ela vira alvo. O John Kennedy morre em 63, eu acredito, acho que é em 68, que o irmão do John Kennedy, Bob Kennedy, vai morrer também por um tiro durante um comício, acho que ele estava sendo senador, uma coisa assim.
E a própria Jacqueline Kennedy falou assim, meu Deus do céu, a família, os Kennedy estão sendo mortos, meus filhos serão os próximos. Por isso que daí a Jacqueline Kennedy vai aceitar o pedido de casamento do Onassis, que queria aparecer, que queria ser, assim como o pai do cara lá que estava namorando a Lady Di, que queria fazer parte do jet set internacional. Ele, inclusive, o Onassis, namorava na época Maria Callas. Olha que maravilha, a maior cantora de ópera do mundo. Ele pede a Jacqueline Kennedy em casamento, ela casa. Não sei nem como eles se conheceram direito agora, depois eu lembro, eu sei, mas não lembro. E ela vai morar com ele lá nas Ilhas Gregas, isso aquilo, para proteger os seus filhos. Todo mundo fala que ela casa com aquele homem bilionário para proteger os dois filhos, para tirar eles dos Estados Unidos. Bom, o John Kennedy Jr. vai então crescer numa família extremamente poderosa, com sobrenome extremamente poderoso, vindo de um pai e uma mãe extremamente marcantes e marcados. Só que ele, a irmã dele, por exemplo, não é uma pessoa que você saiba direito lembrar o rosto dela. A irmã dele é a única viva, ela tem filhos hoje, ela se tornou depois embaixadora dos Estados Unidos em 2 países durante os anos 2000. Só que ela não tem aquele X-Factor, aquela qualidade estrela que se chama, como tem o pai, a mãe e o irmão. Então eu falo tudo isso para trazer o seguinte, o John Kennedy Jr., ele se torna famoso por ele existir, por ele ser. Por exemplo, quando você tem uma atriz como a Julia Roberts, que se torna Julia Roberts por causa dos papéis no cinema que ela fez, e aí ela se torna uma celebridade, ela é a Julia Roberts, mas ela é muito conhecida pelos seus papéis. E muita gente, às vezes, chama os atores pelos papéis que fizeram. Pessoas que aprendem... Por exemplo, hoje eu sou conhecido por Beto Ribeiro pelo meu trabalho de entrevistar e falar aqui com vocês. Então eu estou muito ligado o que eu sou com o que eu apareço. Então quando você vem conversar comigo, você não vai conversar com uma personagem, vai conversar com o Beto. Só que eu sou o fruto de um trabalho que eu desenvolvi e que eu fiz. Como um cantor, por exemplo, uma cantora, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo porque ela canta bem, não é porque ela nasceu, não é porque ela viveu. É que nem esses Big Brothers que chegam aí e ficam 15 minutos de som porque eles não têm nada para te deixar. Não são pouquíssimos, como a Sabrina Sato e a Grazi Massafera. Então você tem, no caso do John Kennedy, uma coisa extremamente fora da curva. Porque ele se torna o John Kennedy Jr., que apesar de ser filho de quem é, tanto do pai como da mãe, ele tem um X-Factor apenas por ele respirar. Fora que é um gato. Ele é gato em qualquer momento da história humana, porque tem gente que é bonita em determinados momentos. O John Kennedy Jr., se você jogar ele no ano 7000 a.C., ou no ano 4427, ele continuará sendo lindo, porque ele tem a beleza masculina muito marcada, é de você parar e olhar. Quando eu ia para Nova York, quando ele estava vivo, eu queria sempre tentar achar ele andando de bicicleta. Ele era, ele ser o tornava uma celebridade, só que ele não tinha o motivo real, que é o trabalho, no caso, para torná-lo célebre. E também não é só porque ele é pai, é porque ele é filho de quem ele é, mas é porque ele é o que ele é. Ele é inexplicável, você não tem outra pessoa. Ele não casou com ninguém. A Lady Di se torna Lady Di porque ela casou com o Príncipe Charles. Olha só, o Príncipe Charles, ele é filho da Rainha Elizabeth. Você quer gente mais sem X-Factor do que o Príncipe Charles? Se o Príncipe Charles não fosse filho da realeza, a gente saberia quem ele é. Ele não carrega nele aquela coisa do carisma que a Lady Di carregava e que nós descobrimos porque ela casa com o Príncipe Charles. A vida não tem realidade paralela. Não sei se a Lady Di não tivesse casado com o Príncipe Charles, ela seria a mulher do tamanho que ela se tornou de qualquer maneira. Cada um tem a sua história. A história é essa que a gente conhece. No caso do John Kennedy Jr., como ele nasce e as câmeras já registram ele, ele vai morrer com as câmeras registrando ele. Mas porque porque ele respira. Ele vai tentar muitas vezes desenvolver um trabalho, algo que justificasse, inclusive, o fato de ele merecer esse reconhecimento público de uma estrela. Então ele vai tentar ser advogado, acho que ele se forma, ele vai tentar ir trabalhar na promotoria dos Estados Unidos, de Nova York, ele não passa nos concursos, eu acho que ele passa só no último, mas daí ele desiste. Ele está sempre tentando, parece que uma coisa que ele gostaria muito de ser era ator. E ele tinha uma outra história. Ele adorava uma loira. Gente, é uma coisa assim, ele tinha que fazer terapia, né? Porque a Marilyn Monroe foi um grande problema na vida daquela família.
E ele só namorava loira, e loiras assim, que você olha e fala, meu Deus do céu. Então, assim, ele namora a Sarah Jessica Parker, que é a Carrie Bradshaw. Ele namora a Madonna, quando a Madonna estava a cara da Marilyn Monroe. Ele vai namorar a Daryl Hannah, que é aquela atriz que fez da Sereia, e ela tá ótima no Kill Bill, que era, assim, uma estrela de Hollywood, e que incomodava muito a Jackie O, porque a mãe dele, a Jacqueline Kennedy, porque, óbvio, né, gente? Agora meu filho vai imitar o pai? Que saco. Então ela tem todos os motivos da vida de desejar para o filho algo que não seja uma lembrança cruel para ela. Isso está certíssima. E até porque eram mulheres que não iam, naquele momento, trazer nada para ele. Porque muito se falava, muito além dessas famosas, que ele namorava outras mulheres, que eram alpinistas sociais, que queriam casar com o Kennedy, que queriam tudo mais. E o próprio John Kennedy Jr., ele vai sendo sempre fomentado e tentando colocar nele o desejo da política, porque isso vem da família dele. E por que não? Faz parte da vida dele. Se ele quiser ser político, sendo americano, ele pode. E ele foge muito disso. Mas ele também não quer, ele foge. Ele aparece num evento do tio, quando vai se lançar, acho que é governador de algum lugar, para apresentar o tio, porque ele sabe que o carisma dele chama atenção para o mas ele não está sendo candidato. E ele vai seguindo a vida dele. Ele nasce em 1960. Em 1960, esse homem vai nascer. Em 1992, quando ele tem 32 anos, ele já deixou de ser um garotão dos 20 e poucos e está virando um homem de 30 anos. Ele está namorando a Daryl Hannah, eu falo Hannah, Daryl Hannah, que é essa atriz loira, blá, blá. Mas ele estava namorando com ela, ela também é uma pessoa que, pela série, parece uma pessoa muito chata, porque ela invade a casa dele, ela leva as malas e vai morar com ele. A gente não faz isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pega a tua frustração, engole, chora, vai beber vinho com teu amigo, mas não faz esse tipo de coisa, não corre atrás de ninguém, gente. Goste mais de você mesmo, sabe? O mundo tá aí, a gente tem 7 bilhões de pessoas, não acredita que só tem uma alma gêmea. E não confunda paixão com obsessão, e não confunda paixão com necessidade de vir amor, não confunda desejo de frustração, frustração mal resolvida, com necessidade de viver com o outro. Se entenda o que você está sentindo, permita que o outro não te queira, ou permita que o outro queira te querer e não force o querer do outro. Então, assim, a Daryl Hannah aparece na série, ela é insuportável. Cada vez que ela aparece na série, eu falo, que mulher chata, cara. Tô com vontade, mas nem ver filme dela. Tudo bem que ela não faz muita coisa e faz muito tempo. Eu não sei se ela está muito feliz com o retrato que ela recebeu nessa série. Mas ele está lá ainda em busca, ele fala, ele nunca encontrou um grande amor, e todo mundo tem vontade de amar, gente. Ele tem um problema real, a família Kennedy é uma família insuportável. As cenas que aparecem, vou te falar uma coisa. Deus me livre casar com alguém que tem aquela família. Eu não vou. Conheço uma pessoa, não vou falar quem é, porque senão... Conheço uma pessoa, uma mulher muito importante na minha vida, que ela chegou pro marido dela, quando eles se casaram, ela já não gostava muito da família dele, a família dele nunca curtiu muito ela. Quando eles casaram, ela tentou ainda mais um tempo. Ela chegou pro marido dela e falou assim, deixa eu falar uma coisa, paixão, a tua família, eu sou sua esposa. Não obrigatoriamente precisamos ser uma coisa só. Vamos fazer assim, viva a sua família e me viva. Mas eu não vou mais conviver com eles e eles não vão conviver comigo. Eles entraram no novo, eles são casados há 40 anos. Não, 40 não, 30. É assim, é uma questão também de a gente limitar até onde a gente precisa se sufocar pelo outro e até onde o outro tem que me fazer sufocar. As relações são assim. E o John Kennedy Jr. até aparece, dá pra se entender um pouco na série, que ele evita muito de apresentar as namoradas, porque ele sabe da retaliação que vai ter, desde a mãe, a irmã e a família, tio, tia, tudo, porque eles são família, eles se encontram mesmo pra jantar no domingo, entendeu? Apesar de ser uma família insuportável, que só fica falando de política, isso, aquilo, eles são unidos, é uma família unida, e uma família que se protege de alguma maneira, porque ele sabe a quantidade de alpinistas sociais que podem chegar perto daqueles que podem ser mais bobos. O John Kennedy Jr. de bobo não tem nada. Ele sabe, ele é um garanhão, um homem que nasceu, ele era sagitariano, então é livre do livre. E vai casar com a Caroline, que é capricorniana. Gente, se a gente acreditar em signo, obviamente aquilo não vai dar certo. Mas então... Um belo dia, em 1992, segunda série, segundo pessoas que juram que conhecem tudo, os caras falam que não foi nada disso. Eu vou ter que acreditar na série, porque o Ryan Murphy, no mínimo, ele tem uma grande pesquisa. Ele está fazendo a série inteira baseada, acho que em 3 livros. Então, vou acreditar na série. Nesses documentários não se diz como eles se conheceram, mas na série mostra que a Caroline, ela trabalhava na Calvin Klein. Ela vem do estágio em Nova York,
Ela vai fazer universidade depois, não sei onde, acho que em Boston, se não me engano, e ela vai trabalhar na loja Calvin Klein. E ela era vendedora da loja Calvin Klein ali perto da universidade dela. Quando ela está lá, vai entrar uma pessoa do escritório de Nova York que vai fazer 3 perguntas para ela e as respostas dela são muito boas. Ela ajuda uma mulher que está se vestindo e essa mulher está com a autoestima muito baixa e ela conversa com essa mulher melhora e compra a loja. E essa pessoa do escritório vê essa cena, se encanta por ela e convida ela para trabalhar no escritório de Nova York. É muito legal, sério, que você vai ver o Calvin Klein. Calvin Klein, das cuecas que eram muito famosas, das roupas. O Calvin Klein. Ela vai trabalhar no escritório da Calvin Klein como uma vendedora VIP, para os grandes VIPs que vão lá comprar coisas. E é muito legal que essa série começa em 92. Então você vai ver que muitas mesas ainda não tem computador. Eu me lembro, eu comecei a trabalhar em 93. Você chegava lá, tinha uma máquina de escrever para todo mundo. O computador foi chegar em 96, 97. É muito divertido. Você tinha caderno, tinha que anotar, tinha carbono. Então. Só que ela vai subindo dentro do escritório porque ela é extremamente talentosa. A Caroline Basset é uma mulher extremamente talentosa no seu trabalho. Ela gosta muito do que ela faz e ela, como boa capricorniana, diferente do John Kennedy Jr., que veio de uma família que, apesar da Marilyn Monroe, era uma família unida, a família dela tem grandes problemas com o pai dela. A mãe dela depois vai casar com outro cara muito legal, que vai ser o padrasto dela. Ela tem mais 2 irmãs gêmeas, e guarda isso porque uma delas vai morrer com ela. E ela vai, só que ela tem um certo dissabor amoroso. Se fizesse terapia, talvez melhorasse. Tanto que ela não se apaixona, ela é muito capricorniana, né? Então, para ela se apaixonar, bicho, coisa tem que viver a vida, porque ela é muito pé no chão, ela é muito prática, ela é muito sedutora, muito charmosa, ela é muito trabalhadora, trabalha demais e tal. E ela vai galgando sua vida. Num evento, que inclusive na série parece que é um evento sobre a Amazônia do Brasil, em 1992, em Nova York, ela vai lá porque o Calvin Klein ia apresentar um desfile, essas coisas que eles fazem para angariar fundos para essas coisas, e ela se penetra nesse evento. Muita gente diz que ela se penetrou ali para conhecer o John Kennedy Jr., porque ela tinha fixação e ela queria conhecer ele. Não é verdade. Até porque, se fosse, ela ia adorar a exposição que ela teve depois. O Calvin Klein que apresenta a Caroline para o John Kennedy Jr. neste evento, e ele fica tarado nela. Só que ela olha e fala assim, esse cara vai me dar um trabalho, esse cara vai me dar um prejuízo emocional que eu não quero, ele não vale nem o beijo na boca. Não tem aquele papo que a gente fala assim, é melhor sofrer pelo beijo dado do que nunca ter sentido. No caso dela, fala assim, isso não vai valer a pena para mim. Ele era um cara super midiático, ele estava todos os dias nos jornais, ele era um cara festeiro, um cara que ele teria a mulher que ele quisesse no mundo, se gay fosse qualquer gay do mundo. E além de tudo, muito rico e tal. Mora no super flat é bom, né? Num loft maravilhoso ali em Tribeca. Eu já passei na frente daquele prédio, todo mundo que, principalmente quando ele estava lá, eu passei, aquela porta. Bom, não apareceu, nunca vi. Aí ela pega e eles flertam nesse evento, ele fica meio tarado nela e ela fala tchau. Ele fala, mas você não vai me dar o seu telefone? Na época, a gente anotava no telefone fixo, tá? Tinha secretária eletrônica. A gente dava o telefone no trabalho também, quando a gente sentia que tinha uma coisa mais legal. Ele fala, você sabe do meu trabalho. E ela vai embora. Fala, tchau, não vou me ligar com esse cara, não. O John Kennedy Jr., no dia seguinte, segundo a série, pode ter sido alguns dias depois, ele aparece na loja da Calvin Klein, lá no escritório, para os VIPs, e pede para ser atendido por ela. Flertam mais algumas vezes, ele convida ela para jantar. Segundo aparece na série, e é dito por alguns lugares, que naquele momento ele estava afastado da Rihanna. Eu não sei se isso quer dar um ar mais ilibado para ele, moralista, do tipo, ele não trairia uma mulher, porque ele também tem uma imagem até hoje a zelar. E ela fala, não sei. Aí ela fala, a gente fica nessa dúvida. Mas tudo bem, ela vai ao jantar com ele. E quando ela janta com ele, tem o primeiro beijo, isso em 1992. Só que no dia seguinte a Rihanna aparecem paparazzi, saem fotos dele no jornal. Na série mostra ele mandando um monte de flores para ela, querendo conversar com ela, ela não responde e cai fora. Só vão se encontrar, eu acho que uns 2 anos depois, num outro evento. E ela super conversa com ele numa boa e fala, vamos ser amigos, porque acho que a gente não vai rolar, tá? Paixão da vida. Claro que tem um tesão entre eles. A atriz que faz a Caroline Basset é espetacular.
fui pesquisar dela, a coisa mais importante que ela tinha feito é aquele filme horroroso, novo, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, esse novo. Eu não consigo lembrar dela nesse filme. Ela é muito boa, muito charmosa, muito bonita. Ele está muito bem, o ator que faz, todos os atores estão muito bem. Todos. Ela então eles vão dar mais uma flertada e não vai porque ele ainda tá com a Daryl Hannah e tal. A mãe dele vai morrer em 1994. A Jack Kennedy de câncer. Ele também tá com os perrengues da vida dele. Não aparece isso na série, mas o documentário mostra que naquele ano de 94, o melhor amigo dele, que é o primo dele, filho da irmã da Jack Kennedy, da Jack Kennedy, ele que é o melhor amigo dele, da vida, um irmão para ele, é um primo-irmão, é um irmão, ele descobre também estar com câncer. Então é um ano muito complicado para ele, 1994. Em 1995, eles vão acabar se encontrando de novo num outro evento. Ela vai namorar um supermodelo. A Caroline que descobre a Kate Moss, que aparece na série, para desfilar pela Calvin Klein. Ela descobre aquele supermodelo que depois virou caixinha de cueca da Calvin Klein. Ela que descobre ele, ela namora com esse cara, inclusive. Inclusive tem uma discussão interessante do Calvin Klein com ela, porque a Kate Moss, quando ela fica histérica porque ela tá famosa, ela quer ter uma vida anônima, ele fala, cara, ela não queria aparecer em outdoor? Ué, não entendo. E eu concordo com ele. Você quer aparecer, ter dinheiro, ganhar e não quer ser incomodado? Não dá. Ainda mais quando nos lembrar, isso é importante, na década de 1990, nós não tínhamos as mídias sociais. A gente se informava das grandes celebridades através dos paparazzis e nas revistas de fofoca, tipo Caras, Contigo, Amiga da Época, Nossa e Manchete dos anos 80. Então você tinha uma indústria muito forte dos paparazzis, que eles ganhavam muita grana para ter a primeira foto daquela celebridade, sempre em condições muito particulares e privadas, e por isso que vai culminar, inclusive, na morte da Lady Di. Algumas figuras que, inclusive, se incomodavam com essa exposição, que não queriam e tinham, que eu acho, na minha opinião, que se você tem esse nível de exposição, você tem que saber trabalhar ela a seu favor no seguinte sentido. Eu já passei por isso com amigos muito famosos. Eles saem, a gente está no restaurante, eles saem do restaurante, tiram as fotos que todo mundo quer e volta. Os caras vão embora. Isso na época lá atrás, no começo dos anos 2000, que ainda tinha isso também. Hoje não existe muito mais paparazzi. Você tem fotógrafos de eventos. Porque hoje as celebridades estão em suas mídias sociais fazendo elas mesmas os seus paparazzis. E hoje ninguém quer ver a foto. Hoje todo mundo quer ter a selfie com a pessoa. Então essa indústria dos paparazzis pegando momentos privados, eu acho que acabou. Pelo menos em mim, não atinge mais. Eu não vejo sites de fofoca, eu não vejo revistas de fofoca, se tem ainda. Eu não me interessa a invasão, a privacidade de ninguém. Então posso estar errado, mas esse business paparazzi, que para mim não existe mais hoje, ele era extremamente poderoso, principalmente na década de 1990, porque ainda não estava chegando a internet vai chegar lá para 95, 96, e não era para todo mundo, e as mídias sociais mesmo, de verdade, já com o Facebook em 2009, 2010. Então são momentos diferentes. E o John Kennedy Jr., ele era o mais fotografado do mundo. Imagina o que era ser Michael Jackson, gente. Sabe? Uma coisa. Hoje todo mundo é um pouco paparazzi. Mas era diferente, eles eram muito invadidos. O que fizeram com a Britney Spears? Eles invadiam. E todo mundo quer o quê? A foto que a pessoa tá horrorosa, né? Você via a Britney Spears, quando eles fotografavam, ela estava linda, ela estava no red carpet linda. Bom, ninguém fica bem numa foto tirada sem avisar, não é muito difícil. E se sair, você vai escolher a mais feia. Né? Eles faziam esse tipo de coisa. Então, eles discutem muito isso, que a Kate Moss estava muito chateada de estar famosa e com o paparazzi atrás dela, e o Calvin Klein fala, mas quando ela entrou nessa indústria, ela não sabia que isso poderia acontecer? Ela não queria ser famosa? Ou ela só estava preocupada em... Então faz a Greta Garbo, amor. Faz assim, ó. A Greta Garbo foi a maior estrela de cinema de Hollywood, principalmente de cinema mudo, lá no começo do século XX. Ela vira uma superstar e ela some. Ela investiu todo o dinheiro dela em imóveis em Nova York, sacou que a coisa ia mudar, sacou que não queria mais aparecer e é atribuído a ela aquela famosa fala I want to be alone. Não é mentira que eu quero ficar sozinha. Disseram pra mim que não, ela nunca disse isso, mas cabe muito bem a ela. Ela sumiu num tempo mais fácil de sumir. Hoje é mais complexo, mas dá pra sumir também. Se você quiser demais, você consegue sumir de ser a grande celebridade que você é. Então eles se discutem isso, é muito interessante essa discussão, porque é o que vai acontecer com a Caroline.
Porque a Caroline, então, em 95, vai começar a ter um namoro com o John Kennedy Jr. Muitos amigos do John Kennedy Jr. dizem que eles começam a namorar, inclusive, porque ele e a Caroline se tornaram grandes amigos antes do namoro. E o próprio John Kennedy estava chegando aos 40 anos. Já um homem, né? Já um homem tem que ser maduro. Gente, 40 anos, para mim 30 já tem que ser. Agora ele estava chegando já aos 40. Então ele se encanta muito com a Caroline, tal, não sei o que lá, e eles começam o namoro escondido para ela não ter o problema com os paparazzi. Até porque o chefe dela, o Calvin Klein, era um homem extremamente vaidoso, para não dizer narcisista. Ele queria ser a manchete do jornal, não uma funcionária dele. Por isso que ela vai sair depois da Calvin Klein. Mas ela não queria parar de trabalhar. Aí eles vão namorando tal e eles fazem uma grande besteira. Uma vez, ele leva ela para conhecer a família dele, que é horrível. Aquela tia dele lá, aquela Ethan, sei lá o nome daquela mulher, que era a mulher do Bob Kennedy. Ai, meu Deus, que senhora insuportável. Mas ela tem uma cena dela fantástica, que ela explica para a Caroline o que significa trabalhar com o público, com a sua imagem pública. É muito boa a conversa. E ele acabam brigando, porque ele pede ela em casamento, ela não sabe se quer casar, porque ela acha que o mundo dela e dele são conflitantes demais. Ele fala que não, ela fala que sim. Eles quebram um pau na rua, que eu lembro que esse quebra-pau deles saiu em todo que era lugar na época. Eles quebram um super pau. Antes já sabiam que ele estava namorando, mas um super pau. Quebra um pau, ele empurra ela empurra ele. É horrível. Cena é praticamente uma relação tóxica. Ali você já tem que é uma relação tóxica. Empurrou, te deu um empurrão, acabou. Ah, mas é porque uma pessoa pode errar. Pode, esse erro não. Esse erro é um aviso, isso não é um erro. A gente tem que ficar ligado em sinais importantíssimos. Se você empurrou uma pessoa te empurrou, não dá. A relação, ela se tornou violenta. E a violência está em você, está no outro. Suma, entenda, evite. Isso não é paixão, isso não é amor, isso não é sentimento bom, isso é obsessão. Mas eles vão seguindo. Ela vai morar com ele no loft dele e eles vão casar, inclusive, em segredo. E um casamento de um Kennedy, geralmente, era um casamento escandaloso, porque é a realeza casando. Eles vão casar eu acho que é um porre aquele casamento desse. Num lugar que, pra você chegar com Jeep, é tudo estrada de terra, é um inferno para os convidados. Aliás, gente, vamos combinar uma coisa? Casamento agora a gente faz só na cidade que a gente mora. Facilita para o convidado, né? Essa coisa, mas tem um sítio tão bonitinho, não rola. Saco. Ai, dá um trabalho, tem que ainda pagar hotel, tem que pagar tudo. Acredito que os Kennedys tenham pagado tudo deles. Não é a minha realidade. Na minha realidade eu tenho que pagar as minhas coisas. Então eles resolvem fazer um casamento muito simples, de 40 pessoas. Ela sai da Calvin Klein, ela conversa com o Calvin Klein e diz para ele, inclusive, que vai sair, porque ela sabe que ela vai se tornar um inferno para a vida dele agora. Só que ela não sabia que ela vai ficar tão grande. Ele fica até o Calvin Klein falar assim, você acha o quê? Que você vai ser maior que eu? E ele até queria fazer o vestido dela, ela não quer, ela é um tal de Narciso Rodrigues, depois se tornou um tal de Narciso Rodrigues, é bom, né? Ele era um homem muito desconhecido, se tornou o Narciso Rodrigues depois, ela faz o vestido, ela que lança. A Caroline, quando ela casa com John Kennedy, já como namorada, as pessoas começam a olhar para ela meio como Lady Di. E no meio disso tudo, antes deles casarem, em 95, o John Kennedy Jr., lembra que eu te falei que ele queria fazer algo para ter o porquê de ser tão famoso? Ele lança uma revista chamada George, que é em função de George Washington, acho que é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Gente, se eu errei, desculpa, tá? Eu acho que ele é, tanto que a cidade de Washington é por causa dele, mas ok. E ele lança a revista George, que seria uma ideia, eu achei uma ideia excelente, nunca li essa revista. Então não tem como te dizer nada. Não, era antes um pouco, a internet estava começando a acontecer. E ela lança, e era para falar de política de uma maneira com entretenimento. A ideia é excelente. E as capas eram super icônicas. Eu lembro das capas, assim, de ver alguma coisa, mas nunca li. Ela é lançada com a Cindy Crawford na capa, era sempre assim, vestida como o presidente George, depois eles vão mudando, mas com grandes celebridades na capa. Teve a Drew Barrymore, teve a Demi Moore, teve várias grandes celebridades na capa. E aí ele lança a revista, que por ter ele como publisher, como dono da revista, a revista explode de anunciantes, só que todo mundo sempre esperava que ele se tornasse meio que uma Martha Stewart, que a revista fosse ele sempre na capa. E ele não quer isso, ele quer ser um editor, ele quer estar por trás.
E ele tá lançando a revista e vai casar. O sócio dele, inclusive, fica bravo, porque ele fala, pô, agora que a gente vai lançar a revista, só se fala do seu casamento. Ele queria publicidade para a revista. Mas eles vão casar. Aí até o sócio dele queria pôr as fotos do casamento na revista. A Caroline, para mim, tem um erro absurdo quando ela decide casar. Gente, ela chega até pro cara e fala assim, você me promete que você nunca vai querer ir pra Casa Branca? Você não pode fazer isso com uma pessoa. Você não pode casar. Heterossexuais e gays hoje também, e lésbicas, antes de casar, vocês têm que saber se vocês querem ter filhos. Isso eu acho que é uma conversa que você tem que ter antes de casamento. E posso falar, dependendo da idade que você já tá, até mesmo para saber, para partir para outra. Se você quiser ter filhos, seja adotado ou não, seja natural, seja gestado, você precisa casar com uma pessoa que queira ter filho. Não adianta você achar que vai mudar de ideia. Isso eu acho que é uma bobagem. Agora, você não pode casar com uma pessoa colocando limites nela, do tipo, sei lá, você me jura que você nunca vai sair do seu emprego. Não existe isso, gente. A pessoa pode estar... Você casa com uma pessoa, você não pode ser âncora. Você tem que ser foguete na vida da pessoa. Você tem que dar apoio para os sonhos, os desejos, os planos, as mudanças, os intempéries da vida. Você não pode casar com uma pessoa colocando obrigações do que ela tem que pensar, ser, fazer. Não pode, você não pode fazer isso. E ela fala para ele, você me jura que você nunca vai querer ir para Casa Branca? E ele fala, não, mas, gente, ele é um Kennedy, era óbvio, ele vai morrer, inclusive, querendo ir para a política. Aí não terminou a série. Nos documentários que eu vejo, não mostram os problemas dentro da sala da casa deles quando ele tomar essa decisão. Imagino que vem por aí. A gente vai ver juntos nos últimos episódios. Mas você não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode casar com uma pessoa colocando limites na vida dela. Não faz isso. Isso é tóxico, isso é mau, isso é ruim para a pessoa para quem você está fazendo isso e para você mesmo, que você vai ficar sempre na berlinda. Mas eles vão casar. Gente, essa mulher casa com John Kennedy Jr., o homem que na época ele seria sempre o homem mais sexy do mundo em tudo que era revista. Ele era o homem mais fotografado do mundo. Ele era o homem mais desejado do mundo. Ele era filho da Jack Kennedy, do John Kennedy. Ele é lindo. Cara, qual a dúvida que ele vai sempre ser paparazziado? E você que está com ele, se você não gosta de ser famosa, não casa com um cara famoso, vida. Não dá, você quer casar com Michael Jackson e não quer que ninguém apareça tirando foto na tua cara? Ah, me poupe, né? Ai, não, quero casar com você, mas não quero que ninguém venha te pedir uma selfie. Ah, então vai casar com outro, vai casar com você mesmo. Coisa chata. Cara, é insuportável isso. Ela vai mudar e o que acontece? Como ela se torna muito arredia a tudo, por exemplo, todas as revistas convidam ela para uma entrevista. Isso é normal. Afinal de contas, ela se tornou uma Kennedy. Ela vira Caroline Bassett Kennedy. Ela é casada com o homem mais desejado do mundo. Ela conquistou o solteiro mais desejado do mundo. Um homem lindo, filho de quem é, que pode um dia vir a ser presidente dos Estados Unidos. É legítimo o convite. Ela é convidada pela Oprah, ela é convidada por todas as revistas, ela é convidada por todos os programas e ela nega tudo. Ela se fecha numa concha, o que vai fazer do desejo pela foto dela maior ainda. Não pode. Você tem que saber. E ela é uma RP, uma publicitária de moda. Ela tem que saber de publicidade, ela tem que saber de marketing nessa hora, inclusive por ela mesma. E ela vai se tornando claramente deprimida. Tem muita gente que fala que ela tinha drogas também e tudo mais tal. Dizem muito que eles eram muito infiéis, tanto ele quanto ela, e aí eu não é deles. Em 95 eles vão casar. Em 96 vai ter coisa e tal. Aí eles vão ter um monte de problema. Eles vão até ter sessão de terapia. Gente, terapia de casal com 2 anos de casamento, sinceramente, não. Eles vão casar em 96. Eles casam em 96, eles ficam juntos em 95 e casam em 96. Não, gente, faz isso não. Terapia de casal, com 2 anos de casado, e você antes de casar estava empurrando um ou outro, estava sendo empurrado no parque, com um monte de fotógrafos tirando foto. Não. O que mais você quer de aviso? Que não vai dar certo. É óbvio. E ela fica muito chata, ela não quer ir nos eventos com ele precisa ir aos eventos. Né? Depois ela mesma vai se envolver um pouco em eventos beneficentes, ela vai ajudar ele em alguns eventos com patrocinadores, porque ela conhece muita gente, até porque ela vinha da Calvin Klein. Ela tenta ir trabalhar na Ralph Lauren, só que os paparazzis são insuportáveis, ela se sente acuada, ela se sente limitada, ela se sente demais, ela se sente muito vítima.
de um lugar onde ela se colocou. Então é muito difícil você ficar lá dela na hora que tem aquele... Porque assim, esse é um universo que podia não ser seu, mas você sabia que existia. Até porque, gata, você veio da Calvin Klein. E você mesma, quando fazia eventos, você chamava todos os fotógrafos. Então não venha me dizer que tudo isso é muito novo. Você não era uma mulher que vivia dentro de um escritório 24 horas por dia, você não sabia nem que era John Kennedy Jr. E quando você casa, você fala assim, oh, meu Deus, quem é Kennedy? Não rola. Você já conheceu a família dele antes. Você já sabe qual é a vida dele durante. Você já viu ele antes de você casar com ele, antes de você namorar, antes de você dar beijo na boca dele, você viu que é ele chegando numa festa. Então, para você não podia ser novidade, e nem podia ser um limitador. Muito pelo contrário, essa é a realidade. O que vai fazer? Eu vou casar com um homem que mora no meio do mar, e eu quero que ele vá morar em Campos do Jordão. Não dá isso, ele mora no meio do mar a vida inteira. Ele me convidou para morar com ele, casar com ele, para viver no barco. Agora eu quero tirar ele do barco. Então não casa o cara do barco, gente. As pessoas querem o quê também? Mudar todo mundo, porque tá irritado. É tu mesmo, vamos seguir. Eles vão casar, vai ser um inferno. O casamento... Eu não sei porque chama Love Story. Para mim isso não é amor, uma história de amor. Isso é uma história de obsessão. História de amor... Gente, amor é bom. Não quero mal, como diz a música, que é a poesia de Camões. Não quero mal, também tem mistura com a oração de Santo Agostinho. Não quero mal e nem se vai dessa. O amor, ele é positivo, gente. A gente tem que casar, não é com quem a gente é oposto. A gente tem que casar com quem a gente tem similaridade, clique, junção, desejos parecidos, para ser em paz a vida, gente. Para sempre. Eu jamais casaria com um surfista que precisa pegar onda todos os dias às 5 horas da manhã. Eu detesto ir ao mar às 5 horas da manhã. Eu não gosto, eu gosto de acordar às 4h30 da manhã e trabalhar na minha vida. Não atrapalho ninguém. Só que não pode o Aru virar para mim e falar, não quero mais que você trabalhe às 4 horas da manhã. Pô, me poupe, meu trabalho, sempre trabalhei cedo, eu gosto. Agora quer me mudar agora? Ainda mais velho? Imagina. Você precisa entender também, assim... com quem você vai casar, com quem você vai namorar, para que seja bom para você e para o outro lado, gente. Agora as pessoas querem casar com uma pessoa e mudar a pessoa. Tem esses machos esfera que pegam as mulheres, querem que elas parem de usar maquiagem. Pô, sabe? Não sei também como é que as pessoas aceitam isso. Bom, aí sigamos. Então ele vai estar nesse universo, tal, vai estar um porre a relação deles. Eles até fazem uma coisa, quando eles vão de lua de mel, eu vou falar uma coisa aqui, entenda o que eu vou dizer. O Aru falou, não fale isso porque tem gente que faz isso. Eu vou falar. Você pode não concordar comigo e a gente vai continuar amigo. Mas pensa no que eu vou te dizer. Uma das coisas que mais eu acho problemático em relações, que as pessoas querem mostrar para o mundo quanto a gente se ama, é a tal da tatuagem. Gente, você marcar a sua pele, e o outro marcar a pele dele, com um símbolo que seja dos dois, eu acho que vocês todos precisam de uma terapia. Por que serve a aliança? Porque nós estamos enlaçados. Se você quer muito... Eu tenho aliança, vocês nunca me viram, sabe por quê? Eu detesto, nem relógio mais estou usando, eu não gosto de nada grudado em mim. E eu sempre tenho a mania de, quando eu estou com a minha aliança, eu estou jantando na casa de alguém, eu tiro e põe em cima da mesa. Relógio eu tiro e põe em cima dele, eu vou lavar a mão, eu tiro tudo. Eu tenho medo de perder, e é um objeto importante para mim e para o Aru. Então, eu não uso. Eu só uso em locais extremamente seguros, tipo na minha casa em festa, porque eu sei que eu vou achar. Ou na casa de algum amigo, um jantar muito pequeno, que eu sei que se eu perder ele vai achar. Então, a aliança serve porque se um dia acabar, você tira a aliança. O que você faz com a tatuagem? Você vai apagar, vai ficar a marca de qualquer jeito. Cuidado, e eles fazem uma tatuagem iguais, ele e ela. Você percebe que eles têm uma coisa adolescente de emoções, porque como ele nunca teve uma relação séria e ela nunca se permitiu gostar de ninguém, aquele universo onde eles estão tentando entrar é novo demais para eles. Então eles são dois bobinhos entrando nessa coisa. Eles acham que o amor é só transar e só dar beijo na boca. Não é. Mas não é mesmo. Essa parte a gente vai deixando até uma hora, porque outras coisas muito mais importantes vão acontecendo. Tem pesos e medidas, tem balanças na vida. É assim. Amor, ele é positivo, ele não te destrói. E isso vai acabar acontecendo com os dois. Ela vai acabar entrando em depressão, e ela vai atrapalhar muito ele. Ela atrapalha muito ele. Ele dá apoio para ela em qualquer coisa, pelo menos na série fica mostrando isso, tá?
Não estou aqui defendendo macho, fêmea, estou falando que dá para ver. Ela atrapalha ele. Ele precisa ir no evento, ela não quer. Ele precisa... e ele não pode chegar sozinho. Pode chegar sozinho? Pode. Só que se ele começar a chegar sozinho o tempo inteiro, vamos perguntar se ele está separado. Só que essas pessoas muito públicas, a vida se torna pública. É um inferno, vai mexer na revista dele. Sabe? Não dá. Então, bom... Vai. Em 99, aquele amigo primo dele vai voltar a ter o câncer. Em 99. Ele descobre que ele tem um câncer. E é uma coisa muito louca que em 99 vai ter o impeachment do Bill Clinton. Aquela coisa da Monica Lewinsky, que eu acho que tem uma série excelente também do Ryan Murphy, American Crime Story, Impeachment, excelente. E o John Kennedy Jr. se decide não fazer a cobertura do impeachment do Bill Clinton. Isso vai botar a revista dele a berlinda da liberdade editorial. Porque era o maior assunto político que existia e ele não faz uma página sobre aquilo. E ele vai caindo, a revista vai caindo, ele vai tendo um grande problema e ele vai ser convidado a começar a pensar na política. E ele gosta da ideia. Ela não vai curtir essa história, como eu falei lá atrás. Ele vai primeiro pensar em ser senador, mas daí a Hillary Clinton vai sair a senadora para Nova York, daí ele vai pensar em ir para governador depois do estado de Nova York, claro, mas não vai nem chegar disso, porque ele vai morrer em 99. 1999 chega, as revistas vão, e é muito interessante o documentário do History, que eles vão mostrando o tempo através das revistas de mês a mês, vai ficando tão angustiado. O primo dele, que é o melhor amigo dele, que é filho da irmã da mãe dele, ele volta o câncer e sabiam, inclusive, que ele iria partir a qualquer momento. E o John Kennedy Jr. ele fica extremamente angustiado de pensar na morte daquela pessoa tão importante na vida dele. Ele tenta de todo mundo fala ali, me falaram é bom, né? Todo mundo fala em todos os lugares que eu vi, que ele era um homem muito bom para os amigos e para quem ele gostava. Ele tentava muito proteger todo mundo, até porque, né, gente, aquela fotinha dele batendo continência para o pai, fotinho não, vídeo, né, que você vê o caixão passando, ele bate continência. Ele é um menino que passou por mortes doloridas e arrancadas. A Jackie Kennedy vai morrer de câncer em 94, muito jovem, ela morre aos 64 anos, mas ela morre de uma doença. Ele teve o pai arrancado dele, ele teve o tio que foi, e eles se gostam todos. E aí vem o primo deles, que ele gosta muito, que é muito novo ainda, tem a mesma idade que ele estava com 39 anos, ele é de 60, ele estava com 39 anos, ele nem chegou aos 40 anos. Ele então vê o primo indo embora, e é a pessoa que era o espelho dele a vida inteira. E aí ele fica muito angustiado, e todo mundo fala que ele sempre cuidou muito das pessoas e fala, olha, eu vou te ajudar a achar o melhor médico. Tudo que ele tinha de poder por causa do nome dele e por ele ser ele entregava também para os seus amigos e para a sua família. Precisa de um médico, ele ia atrás e fala, olha, sou John Kennedy Jr., você vai ajudar aqui minha mãe, você vai ajudar aqui meu amigo, você vai ajudar aquela pessoa que eu conheci ontem na padaria. Tá? E ele andava de bicicleta para Nova York, ele se negava a ter segurança, ele tinha umas coisas muito interessantes. Tenho até umas coisas que planejavam o sequestro dele, mas nunca o sequestraram. E ele vai, então, em 99, tem muitas coisas, está chegando o milênio, não é o século XXI, gente, o século XXI começa em 2001, tá? Porque o mundo começa o ano 1, Jesus Cristo, tem ano 0. Por isso que 1900 é século XVIII, o século XX é 1901 a 2000, para dar 100 anos. Mas era a virada do milênio, eu me lembro do bug do milênio, que todo mundo achava que todos os computadores iam parar. Foi um ano muito assim, angustiante. Era muita coisa, todo mundo achava que o mundo ia acabar. O John Kennedy Jr., então, que ele gostava, ele tinha uma coisa de esportista, radical, ele gostava de caiaque, disso, daquilo, ele gostava até daquele ultralevel, aquela coisa que gira e sobe com paraquedas, e ele quebra o pé, e para ele foi muito ruim, porque ele gostava de correr, ele gostava de exercício, isso, aquilo. E o primo dele está morrendo, e ele vai para Martha's Island, uma coisa assim, é uma ilha que tem ali em Massachusetts dos bilionários. Até eu acho que aquele filme Sereia, aquela série horrorosa com a Julianne Moore, Sereias, que eu já falei dela, acho que se passa nesse local. É um local de bilionários. Tá? Todo mundo fala muito dos Hamptons, aquilo é de bilionário. Inclusive o próprio John Kennedy Jr. tem uma casa ali, nesse Martha's o quê? Agora eu esqueci. E ele gostava de pilotar, o sonho dele era ter avião, porque ele gostava, inclusive, de ir para aeroportos, porque era sempre um inferno quando ele ia ao aeroporto, por causa de fotos, aquilo, blá, blá.
Ele compra um aviãozinho que eu não entro naquilo, mas nem a pau juvenal, porque aquilo parece uma lata de sardinha com 2 hélices. Mas não é. Gente, não me coloca. Eu não entro em helicóptero. Eu não entro em aviãozinho pequeno. Não gosto, não vou. Você não me põe. Eu não vou, eu grito. Eu começo a gritar que vai chegar toda a polícia do mundo. Eu não entro. Deus me livre. O avião que ele compra, meu Deus do céu, Senhor Jesus. E ele ainda não está um superpiloto, ele ainda tem que ter um instrutor. E ele tem 2 pontos. O amigo dele, esse primo, está morrendo. Aí ele está nessa casa dele, em Martha's Vineyard, uma coisa assim. E ele vai para lá. Ele até vai de avião para lá, fica com o primo dele muito tempo, ele já vê que o primo está morrendo, ele se deprime demais, ele está muito angustiado, ele chega a escrever o obituário do primo, que ele ia falar na morte do primo. Ele vai e volta para Nova York, na verdade ele sai de New Jersey, que é o estado colado a Nova York. E ele vai, só que daí vai ter um casamento de um primo dele. E a Caroline fala que não quer ir ao casamento. Ele fala, pelo amor de Deus, senhora, por favor, entenda uma coisa, eu tô querendo sair político. É o casamento do meu primo. Se eu aparecer sozinho no casamento do meu primo, eu vou ser a notícia. John Kennedy Jr. chega solteiro ao casamento. Me ajuda, né, gata? Pô, tem umas coisas também, gente. Pelo amor de Deus, né, garota? Então por que você casou com esse cara? Coisa chata. Ou era Deus mandando ela não ir? A irmã dela, ela tem 2 irmãs gêmeas, lembra? Mais velhas. Uma delas, ela é super bombada num banco. A própria família da Caroline fica preocupada da Caroline casar com o John Kennedy Jr., porque fala, pô, é a sua vida, é a sua carreira. E ela, na hora, não pensou. Bom, aí ela fala que não quer ir no casamento. É dia 16 de julho de 1999. E daí ele fala, vai, e ele estava até com o pé quebrado, porque ele quebra o pé. E por causa desse pé, eu já contei, né? Daí ele vai lá, fica... Ele tinha acabado de tirar, inclusive, o gesso, acho que ele estava com aquele RoboFoot, uma coisa assim. E aí ele vai pilotar aquele aviãozinho que não já tinha, aquele aviãozinho que não devia nunca ter sido construído. E ele vai em direção para esse Martha's, não sei das quantas. E ele nunca mais vai chegar. Não vai chegar, nenhum dos 3 vai chegar. O avião vai cair e vai ser uma grande comoção, porque como eu falei lá no começo do vídeo, ele só tinha 39 anos. A Caroline, ela tem 6 anos a menos que ele, ela marca com 33 anos. A irmã dela já tem 36. Então, pessoas que não tinham 40 anos estavam desaparecendo literalmente no ar. Impacta em tudo, no casamento da família. Nos Estados Unidos, o príncipe herdeiro morreu de uma maneira inesperada, e ele pilotando o avião. Estavam essas 3 pessoas porque a irmã da Caroline vai junto, porque parece que naquele lugar onde ela ia descer, a irmã ia para outro lugar e a Caroline ia para esse casamento e depois ia encontrar a irmã. Por isso que a irmã está neste navio. Navio é bom, né? Nesse avião. E fica uma comoção, o próprio Bill Clinton, que era o presidente, coloca toda a guarda costeira e fala, não, é a família Kennedy, cara, a gente vai ter que até o fim achar isso. Eles acham destroços, acham algumas malas, mas não acham os corpos. Os corpos são encontrados depois muito profundamente, eles são retirados. É feita uma cerimônia extremamente fechada, eles são cremados e eles voltam, toda a família volta para o local onde o avião caiu para jogar as cinzas ali, que foi o último lugar onde eles estiveram vivos. Acho que até para não se fazer também, sei lá, as pessoas ficarem visitando o cemitério, essas coisas. E impressionantemente, quem está ali na jogada dos cinzas, esse primo, que é o melhor amigo dele, o irmão da vida dele, que ele, John Kennedy Jr., achava que é o enterro dele, e na verdade foi um amigo dele que vai ao enterro dele ali no mar, né, ou jogar as cinzas. O John Kennedy Jr. morre dia 16 de julho, dia 10 de agosto de 1999, esse primo dele vai morrer, menos de um mês depois. Eles eram muito ligados. Muita gente fala que era uma coisa de almas e tudo mais, que a grande alma gêmea do John Kennedy Jr. era esse primo, esse irmão. Não era sexual, não estou dizendo que o John Kennedy seja gay, não é nada disso. É que as almas gêmeas não necessariamente precisam ser sexuais, né? Eu tenho almas gêmeas com grandes amigos meus, então isso não tem nada a ver. Eles morrem juntos, praticamente, e aí vai. Essa história do John Kennedy Jr. e da Caroline Basset, eu não acho uma história de amor, eu acho uma história de obsessão, e eu acho uma história de 2 adultos que não tinham maturidade emocional e se envolveram numa história que poderia ter sido muito mais legal. Mas essa é a história de cada um.
Gostaram? Assistam a série, muito boa. É o Love Story, John F. Kennedy Jr. e Caroline Basset, né? Tô falando sério. Se eu falei errado também, gente, é a Carol da vida. E ela... parece que, acredito que vão ter outras temporadas, porque meio Field, o American Crime Story, se tornou uma marca, como Monstros também é dele. Então ele criou uma marca agora, Love Story. Não sei quais próximos podem ter. Temos grandes histórias de amor por aí para serem contadas. Então a história é essa. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não tenho mais coisa aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada. Pera lá, que agora a gente vai ver. Aqui. Família, pátio do prédio, faz mala, Mr. President. Ele fez a Marilyn, né? Tá bom, é isso. Então, beijo pra vocês. Até daqui a pouco tem um estúdio que gravar. Hoje eu ainda gravo mais. Até já. Beijo.